Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse culto sendo transmitido, um culto em que nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, um culto de fé, de oração, um culto quando clamamos por cura, por libertação. E é muito bom estarmos nessa hora, nesse lugar, para juntos buscarmos a face do Senhor. Amém? Você pode estar aí na sua casa, onde você estiver, nós estamos juntos pelo Espírito do Senhor. E eu gostaria de convidar todos vocês, os que puderem, abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 42. Salmos de número 42. Vou começar a leitura do verso 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Que seja essa a nossa oração, que seja essa a nossa certeza. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada, Pai, por esse momento em que podemos parar tudo para te adorarmos, para louvarmos o teu nome, para estarmos reunidos em torno da tua palavra, para estarmos cantando louvor a ti. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada que tu és o nosso consolo, tu és o nosso abrigo. O Senhor prepara um descanso para o teu povo. Senhor, muito obrigada porque nós podemos fazer desse Salmo 42 a nossa oração. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, nós esperamos e ansiamos por estar na tua presença. Também ansiamos por estar na tua casa, junto com os irmãos, como ele fala aqui nesse salmo, Senhor, com alegria, com a multidão de povo, oh meu Deus, com louvor e com festa. Nós também ansiamos por isso, Senhor, mas queremos nessa noite, Pai, declararmos mais uma vez que esperamos em ti. Esperamos em ti, nós te louvamos, porque tu és o nosso auxílio e tu és o nosso Deus. Glórias ao teu nome, aleluia. Amém, amém. Vamos cantar esse louvor, vim para adorar-te. Amém?
A adoração é um estilo de vida e nós podemos adorar ao Senhor agora. Onde você está, sozinho, com mais alguém na sua casa, vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Nós temos uma razão para cantar.
temos uma razão para nos alegrar, temos uma razão para termos esperança, para termos fé, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos cantar: Senhor, Tu és a única razão da minha adoração. Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos cantar um louvor que eu sei que muitos de vocês gostam, um louvor muito lindo, e que a sua estrofe fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém? Que a gente possa estar refletindo a imagem do Senhor nesses dias. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que
você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus pra você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é espelho. você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está com você. Se você está desanimado, se você sente que vai cair, não. O Senhor está com você. Você é muito precioso para Deus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, entregando a Ele as nossas ofertas, os nossos dízimos. Amém. Glória a Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel na nossa vida. Por isso nós temos que continuar sendo fiel a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida. Amém? Senhor amado, muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada porque o Senhor tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nós queremos, Senhor, consagrar a Ti as nossas ofertas, consagrar a Ti o nosso dízimo. O dízimo não é nosso, é Teu, por isso nós devolvemos a Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e glorificamos. Amém. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos estão abertos para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graças e paz a todos que acompanham este culto, que estão participando desse culto da Igreja do Nazareno Central Barbarense, nesta quinta-feira que nós assim consagramos esse culto como culto de cura e libertação, porque faz parte do Evangelho de Jesus. Jesus curava, Jesus libertava os oprimidos, Ele mesmo anunciou o seu reino dessa forma, com palavras, com ensinamentos, com seu comportamento, com sinais e prodígios. Por isso nós cremos e por isso nós estamos aqui reunidos nesse momento. Gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em Isaías capítulo 38, a partir do verso 1. Isaías 38, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém. Muito bem, queridos. Aqui nós vemos 2 personagens muito importantes para a época em que se deram esses fatos. Um rei e um profeta. O rei se chamava
Ezequias, e o profeta se chamava Isaías, muito conhecido. Esse rei Ezequias foi um rei que, segundo a palavra, andou nos caminhos do Senhor. Mas já iniciamos essa narrativa vendo que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E não sei, o texto não diz se a convite dele ou por iniciativa própria, o profeta foi fazer uma visita. O pastor, o capelão do rei, porque nesse momento Isaías não era, o profeta aqui não era inimigo do rei e vice-versa. Houveram momentos em que os reis tinham, como Acabe e Elias, eram inimigos. O Acabe não tolerava o Elias, e o Elias tinha que fugir da presença de Acabe. Mas aqui não, Isaías teve uma presença, o ministério dele foi desenvolvido muito dentro da monarquia, junto aos reis, junto ao clero. Ele também era um sacerdote, mas Deus o chamou para ser também profeta, o chamado profeta messiânico, aquele profeta que teve uma revelação muito grande sobre o Messias, o ungido de Deus, Jesus Cristo. Há textos maravilhosos de Isaías que revelam Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então digamos que ele era o pastor do rei, o rei está doente e o convida para uma visita, ou ele vai por vontade própria. O texto diz que o profeta foi lá e disse, e naquele momento em que o paciente, o doente, o enfermo, esperava aquela palavra de conforto, aquela palavra de fé, aquela palavra profética, se fosse hoje a leitura de um salmo, quando visitamos pacientes em hospitais, normalmente lemos um salmo para curar, livrar aquela ansiedade, aquele momento difícil que a pessoa está passando ali, para se acalmar, poder suportar os dias, talvez, que ainda passe internado, antes de fazermos a oração. Ninguém ali vai falar de morte, ninguém ali vai falar de brevidade da vida. Isso se fala num velório, se fala num funeral, para os vivos ouvirem, meditarem, refletir, nós os vivos refletirmos sobre a vida. Mas no hospital a gente vai orar e levar ânimo para quem está abatido. Mas aqui, Isaías recebe do Senhor uma revelação. Ele era profeta, ele não era só um pastor, só incumbido ali de fazer uma oração, como eu disse, de consolo para o paciente, para o aflito. Ele é profeta, e Deus fala algo com ele, algo difícil de entregar, mas ele entrega essa revelação e diz ao paciente que já está muito enfermo, está com uma enfermidade mortal, talvez um câncer. O texto não diz que enfermidade mortal era essa, se o coração estava batendo com fraqueza, se estava sentindo muita falta de ar, se tinha tido alguma coisa assim que mostrasse que a morte estava próxima naqueles dias. Então ele diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa aqui no sentido que ele era um rei, a sua dinastia, os seus herdeiros, como se dissesse assim, olha, chama o advogado testamenteiro, chama o tabelião, chama o escrivão para fazer o teu testamento. Já pensou ouvir isso? De alguém que diz, assim diz o Senhor, chama o advogado, se não tem, chama um escrivão para fazer o teu testamento, para quem você vai deixar suas coisas. Isso é o põe em ordem a tua casa. Quem que vai ser o teu sucessor, quem dos teus filhos, quem você vai indicar para ser príncipe, enquanto você está vivo, enquanto você pode. E aí vem o pior, o que jamais o paciente gostaria de ouvir. Por quê? Aí vem a explicação, Tipo, chama o seu testamenteiro, chama aí põe em ordem, organiza aí o seu governo
porque você morrerá e não viverás. Que dureza, hein? Que duro. Mas é muito duro, mas isso é uma realidade, não é? Se formos tomar ao pé da letra aqui, essa é uma palavra que nós deveríamos, desde cedo, alguém nos dizer isso. Nossos pais dizer assim: olha, organiza a sua vida, faça o seu melhor, viva cada dia, não desperdice o dia, nem o seu futuro, porque o seu futuro dependerá do que você fizer hoje, porque todos nós morreremos. A gente só ouve isso, como eu já disse, num velório. E quando se vai é um velório, porque não é um velório, graças a Deus, não é uma coisa que vamos sempre, a não ser quem precisa ir, como um pastor, como quem trabalha com isso. Mas quando vamos lá é que é essa meditação. Mas nós temos essa sensação de que nunca a vida e quanto mais jovens somos, mais essa sensação é forte, né? Como se não houvesse amanhã. Me lembro, às vezes eu vejo alguém com imprudência na rua, fazendo alguma coisa, um pedestre, ou mesmo alguém num veículo, fazendo uma imprudência, um jovem, por exemplo. E eu me lembro que meus 17 anos, no centro do Rio de Janeiro, à noite, na hora do rush, ali, 5h30, 6 horas, os ônibus lotados, todo mundo com pressa. E eu fazia questão, às vezes, de não esperar o sinal abrir, o semáforo, né? O semáforo abrir, e testava a minha velocidade, minha agilidade, atravessando aquela avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, na hora do rush, que é o que liga todo o centro do Rio de Janeiro com a Zona Sul, a Zona Norte, e a estação de trem central do Brasil, etc. Então, vocês podem imaginar quanto o acúmulo de ônibus vindo cheio, lotado, freando, buzinando, e eu ali me esquivando e atravessando para pular lá na calçada do outro lado, orgulhoso que eu sou ágil. Jamais faria isso hoje, jamais. Mas naquele tempo eu tinha uma sensação que meu corpo não sofreria nada, que nada poderia me acontecer, porque eu era jovem e por isso eu não tenho nenhum perigo de sofrer alguma coisa. É mais ou menos isso que eu creio que inconsciente ou conscientemente eu pensava para fazer uma tal loucura. E já vi outras loucuras na mesma cidade do Rio de Janeiro, jovens andando em cima de trem, muitos morreram, porta de ônibus, porta de trem, aquela alta velocidade, a pessoa ali, se expondo, muitos já morreram por isso. Isso revela essa coisa realmente, ou vivendo uma vida desregrada, sem cuidar do seu corpo, sem cuidar de si mesmo, né? É a humanidade. Mas aqui vem esse choque de humanidade que Deus deu ao rei. Você morrerá e não viverá. O profeta não veio aqui para te dar nenhuma palavra de conforto, a não ser uma palavra de alerta. Organiza logo seus últimos dias na terra. Não deixa a turma sem saber qual era a sua última vontade, porque morrerás e não viverás. Essa é a realidade. Mas diante dessa realidade, muitas coisas também podem ser feitas. E o que o Ezequias fez diante disso? Diz o texto que então virou o Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Foi o que ele fez, e eu fico assim, e sempre que eu leio esse texto, medito nele, ou prego nele, como agora, eu fico motivado por essa atitude, inspirado por essa atitude do rei. Porque com certeza para muitos essa seria uma notícia altamente depressiva. Mesmo quem nunca ouviu isso, mas já teve um diagnóstico de uma doença como um câncer, uma doença que tivesse que fazer uma cirurgia delicada, um transplante de um órgão, algo assim, né? Hoje, nós não ouvimos isso da boca de sacerdotes, nós ouvimos isso da boca de
cientistas. Seu caso é esse, vai ser feito isso e isso para lhe salvar. Vamos retirar uma perna, um braço, um olho. Seu olho está perdido, né? Talvez o segundo vamos tentar salvar. Você ouve isso, impactado. Isso gera o quê? Esse choque. Acho que a palavra correta é essa. Esse choque. Como eu, na minha juventude, como eu que tenho filhos para criar, como eu que tenho tanto para fazer, como eu que estou cheio de sonhos, como eu que tenho um governo, sou um rei, como eu que me dedico a Deus, como eu que isso. Só quem já passou por isso, e se passou por isso e não teve reação nenhuma, é porque talvez tenha algum problema no seu psicológico, de não ter pensado, no sentido ou pensado coisas semelhantes a essa, porque o nosso ego não está preparado para isso. Então, nós temos visto isso muito atualmente, com essa tragédia que está acontecendo. As pessoas escrevem nas suas redes sociais, algumas pessoas, tristemente, infelizmente, elas falam, a gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Às vezes algo acontece de algo trágico na família de alguém, aparece a entrevista na TV. A gente pensa que nunca vai acontecer isso com a gente. A gente vê essas coisas acontecendo, um assalto seguido de morte, uma violência urbana, doméstica, alguém matou minha filha, e isso nunca ia acontecer com a gente, porque nosso ego está preparado, está assim, como diz aquela música, como se não houvesse amanhã. E isso é chocante demais, e principalmente quando se ouve algo assim, sua vida, ou de um médico, ou de alguém, ou da vida, das circunstâncias. Mas o que me inspira é o que a reação, se ele sentiu, se ele pensou, acredito que sim, claro, porque depois vai dizer que ele chorou muitíssimo. Ele não estava entregando a vida dele, ele não queria morrer, ele era muito saudável mentalmente, ele não aceitou isso, nem vindo de Deus, ele não aceitou simplesmente isso como uma fatalidade. Obrigado, Deus, que o Senhor mandou o profeta dizer. Tem gente que nem sabe quando vai morrer, eu pelo menos já sei que assim que eu terminar de organizar minha vida aqui nesse mundo ainda, partirei dessa. Obrigado. Não, ele luta pela vida. Ele luta como, diria até de uma certa forma, como o Israel, né? Como Jacó lutou com Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede. E é muito interessante isso, porque não diz também, não foi assim, ele com tudo que ele tinha ao seu dispor, poderia ter dito, Isaías, vamos lá na casa do Senhor, no templo de Salomão, com um altar magnífico. Isaías, pede ao sumo sacerdote para trazer das minhas fazendas o melhor gado que houver, eu quero fazer um sacrifício ao Senhor. Não, ele não usa de todo o aparato político-religioso que ele tinha a seu dispor, digamos assim. Ele podia fazer isso como rei, dizer, olha, eu quero que todo mundo jejue pela minha vida, que o sumo sacerdote faça um sacrifício imenso, um sacrifício de Páscoa, daquele que, quero que o povo, até os mais simples, se humilhe diante do Senhor, porque eu sou o rei da nação e tal. Não, ele não usa esse aparato, isso também é interessante, ele se vira para a parede, isso é um gesto de uma humilhação tremenda, principalmente para um rei, de uma simplicidade e também de um aspecto de humilhação, se virar para a parede, né? Nós vemos na infância, quando uma criança está assim, chateada com alguma coisa, ela fica lá, né, fica com aquela carinha, vira para a parede, é um gesto assim de chateação, de não estar bem, né? A parede parece que dá não quero ver ninguém, não quero que ninguém me veja também, tal. É isso que o Ezequias faz, mas ele não fica só nesse terreno do sentimental. Ele ora ao Senhor. Ele conseguiu forças emocionais, espirituais para orar ao Senhor. Uma oração não foi no altar de bronze do templo perto dali de Jerusalém, do
do ancestral dele, chamado Salomão, que tinha edificado para isso. Ele não pede, como eu já disse, para ir ao templo. Ele ali mesmo faz daquele cantinho o seu lugar, o seu altar de falar com Deus. E ele ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor, uma oração muito pessoal também, nada. Aliás, ele podia também ter pedido a Isaías. O que Isaías? Pede a Deus. Deus mandou dizer isso, convence a Deus. Ora aí. Não, ele toma para si essa responsabilidade. A vida é minha, a palavra foi para mim. Deus que mandou falar comigo, agora ele vai me ouvir. Agora ele vai ouvir a minha voz, o meu pedido, o meu clamor. E ele disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, lembra-te. Eu sou como todos os humanos, eu vou morrer sim, a minha vida vai passar sim. Não estou reivindicando que eu seja melhor que ninguém, que eu não morra. Mas se lembra de que eu tenho andado na tua presença com fidelidade, com inteireza de coração. Eu fiz tudo que era reto aos teus olhos. Ou seja, ele está, de uma certa forma, reivindicando que a sua vida, nessa oração, precisa ser mantida ainda, não é só passar para frente. Ou seja, ele não aceita as circunstâncias, ele não aceita a realidade que lhe foi colocada, mesmo por Deus. Ele ora, ele fala: Senhor, eu entendo que ele está dizendo assim: a minha vida ainda tem o que fazer, a minha vida ainda tem o que realizar coisas, eu andei na tua presença. Eu tenho coisas do Senhor a concluir. Se eu for, e aí tem outra palavra na Bíblia mesmo que diz: os que morrem não podem te louvar, quem desce ao pó não pode te louvar, só os vivos te louvam. Então é preciso viver, é preciso que eu viva ainda, não que eu queira ser melhor, mas eu preciso viver ainda, e eu peço ao Senhor isso. Então não há nada de errado em se pedir a Deus pela vida. E aí ele se desabafa, ele chora muito. E novamente vem a palavra do Senhor a Isaías e diz: vai e diz a ele, a Ezequias, assim diz o Senhor, eu ouvi, olha, vai e diz, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que interessante, né? Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Para quem ia morrer brevemente, que tinha que chamar urgentemente o escrivão real para anotar todos os últimos desejos do rei, ele vai ter uma vida grande, ainda longa, e 15 anos nessa época era metade da vida de alguém praticamente, porque a média de vida é de 30 a 40 anos. Então ele vai viver praticamente o que seria hoje mais 50 anos, né? Mas ia viver muito ainda. A gente hoje fala assim, 15 anos, não, mas nessa época, 15 anos na vida de alguém, garantido por Deus ainda, era muita coisa. E ainda vou te livrar dos teus adversários, o principal deles é o rei da Síria. Vou defender essa cidade e vou te dar um sinal. O relógio de Acais, o relógio de sol vai retroceder 10 graus, a sombra que marca a hora. E assim diz o texto, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Queridos, por isso nós estamos aqui. Nós podemos e devemos orar. Por isso que essa palavra é inspiradora. A realidade que está vindo agora está nos dando um choque. Está dando um choque. Não é? Deixa eu falar para você. Você já passou por esse sintoma que eu vou dizer agora? De você estar vendo nas redes sociais, o noticiário. E eu não estou pregando nem contra a rede social, nem contra o noticiário. A maneira como você se informa. Às vezes você não está vendo nada disso, mas está chegando notícia aí nos seus grupos de celular. Olha, fulano de tal. Né? Até os grupos de oração são um choque de realidade. Ora, 2 de tal família, 3 de tal família, aquela família. E quase que um atrás do outro. Isso é um choque de realidade. O sintoma, meu Deus, o que fazer? Será que vale a pena? Isso é grande demais para mim.
Será que a minha oração, o que eu vou fazer? Essa sensação, se a gente não lutar, ela vai nos dominando dia a dia, hora após hora, cada hora que passa, cada dia que passa, uma fatalidade dessa, vai minando o nosso senso de realidade. Nosso senso de que podemos fazer. No início a gente começou forte, orando, declarando, profetizando. 2021 isso já terá passado, mas não passou. E aí? É a realidade. E o que nós vamos fazer? Até a igreja, ultimamente, os altares da igreja, os altares dos templos, nós não estamos podendo ir para clamar, para dar as mãos aos irmãos, fazer um círculo de oração, como nós sempre fizemos nesse culto aqui. Vamos, final da mensagem, fazíamos um círculo de oração e orávamos. Temos vários testemunhos do que Deus falou com pessoas que passaram suas dificuldades e hoje estão, graças a Deus, muito bem. Nem isso estamos podendo fazer, mas temos as nossas paredes, temos os nossos cantos, temos os nossos lugares. Pode ser até o nosso travesseiro, pode ser o nosso colchão, pode ser a nossa cama, aquela cadeira preferida, aquela cadeira velha que range, mas é a nossa preferida, que já se acomodou ao nosso corpo. É aquele canto da nossa casa, ou aquele canto em algum lugar que a gente gosta de ir, ali a gente gosta de falar com Deus ali. Mas nós temos que criar, como Ezequias, na sua fatalidade maior, e usar os meios que Deus nos deu, que está diante de nós. O que é uma parede? Está ao alcance de todo mundo, de certa forma, tem uma parede. É difícil ter um templo como o de Salomão. Hoje em dia está difícil até ter o seu templo aí orar. Mas nós temos, não há pessoa nesse mundo que não tem uma parede. Mesmo os presidiários têm uma parede. Mesmo quem está no hospital tem a sua parede. Que ele olha ali, aliás, só vê parede, aquela janelinha lá em cima, para entrar um ar. E tem lugar que já nem tem mais isso, é um ar-condicionado, um ventilador. Você não sabe se é dia, se é noite. UTI, pelo menos, é assim. Mas tem a parede. Todos os lugares têm uma parede. E mais do que a parede, nós temos Deus. Nós podemos chegar para Ele. Porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E nós precisamos orar nessas nossas paredes, nessas horas de lágrimas, nessas horas de lamentações, nessas horas de tristeza, nessas horas de desânimo diário, doses cavalares de desânimo que a gente tem recebido. Como disse domingo na pregação à noite, eu disse que eu tinha lido um artigo do Mário Sérgio Cortella, dizendo que nós não sabemos ainda as consequências do que está sendo criado em nossa psique, em nossa mente, nas nossas reações daqui para frente, do que foi 2020 e o que está sendo 2021, ainda não sabemos. Ainda não sabemos. O mais prudente agora é entrar no modo avião. Isso eu falando, não é ele não, o artigo dele, eu falando. Entrarmos naquele modo avião. Porque nós não sabemos como está a nossa mente. E eu tenho aprendido a respeitar muito isso, o cérebro, o corpo, coisas da idade. Se na adolescência eu achava que eu era um homem borracha, eu era um Avenger, eu era um super-herói que podia passar, né, ir pular na frente de um carro em alta velocidade, e pular na frente de um ônibus e cair na calçada, eu aprendi a respeitar os meus limites, meu corpo. Eu agora sei que a mente eu já sabia disso, mas agora eu sei de outra maneira, aprendi de outra forma, que a minha mente tem um negócio chamado consciente e inconsciente, e que muitas coisas que eu reajo não são com base no meu consciente, mas no inconsciente, coisas que estão gravadas lá. Então, pegando agora o artigo do Cortella e continuando, muitas mensagens que nós estamos recebendo, no nosso consciente a gente deleta aqui, vou sair dessa conversa, eu vou ver um canto de passarinho na internet, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir um louvor, eu vou fazer alguma coisa, mas o nosso inconsciente está captando tudo.
Eu acho que é disso que ele queria falar. Nós não sabemos ainda. Está acumulando isso. Amigos partindo, a gente não pôde ter aquilo que deveria ser feito, ir lá, não podemos ir lá no cemitério, não podemos ir lá no velório, fazer uma oração, dar um abraço nos entes queridos que perderam seus entes queridos. Eu perdi uma irmã e uma sobrinha lá no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano. A irmã não faleceu dessa doença de Covid. Ela teve um infarto e acordou. Ela ia fazer 71 anos. Poucos dias dela completar 71 anos, ela teve um infarto fulminante e acordou em óbito. Não pude ir lá. E soube de manhã pela rede social. Exatos 6 dias depois, a minha sobrinha, sua filha mais velha, faleceu de Covid. Também não pude ir lá. E poucos puderam ir lá. Ficou aquela lamentação de mensagem, de aquelas palavras. Mas isso, você sabe que nós nunca fizemos isso. Você não pôde manifestar seu sentimento. E o seu inconsciente está guardando tudo isso. O seu inconsciente está guardando. Então, o que será? Se nós não choramos muitíssimo aqui agora, talvez um dia isso venha à tona. É isso que eu quero dizer. Talvez um dia o inconsciente todo sobrecarregado, que é isso que ele faz. Ele joga isso para fora. Isso pode se transformar em uma doença. Isso pode se transformar numa dor crônica. Isso pode se transformar em várias coisas. Em várias coisas. Pode se transformar numa agressividade permanente na sociedade, numa intolerância permanente entre as pessoas na sociedade. Nós corremos muito perigo. Talvez essa palavra põe em ordem a tua casa seja importante, mas mais importante do que põe em ordem a tua casa, nós agora, conscientemente, precisamos orar. Eu creio que quando Ezequias orou, ele limpou o inconsciente dele de todo esse trauma que ele recebeu. E o consciente também, eu vou morrer, mas Deus pode me dar a vida. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Senhor, se a morte é uma consequência dessa vida que se vive, mas eu tenho procurado te agradar, tenho procurado viver. Quer dizer, ele está trazendo bons pensamentos para o consciente e o inconsciente dele. E mais do que fazer ter uma atitude de técnica psicológica, digamos assim, que não era o que ele estava fazendo, era espontâneo, mais do que isso é a oração, queridos. É orar, é orarmos e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Porque a oração vai purificar nosso consciente, nosso inconsciente, e vai nos dar força, ao invés de nos sentirmos passivos, nós nos sentiremos ativos. E aí eu vou para o texto 6 de Efésios, quando o texto diz o quê? Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, embraçando o escudo da fé, e portando a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas colocando a armadura, colocando o colete, a armadura que hoje seria esse colete que os agentes de segurança usam, o colete da justiça, embraçando o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, para proteger a cabeça, consciente e inconsciente, o capacete da salvação, e calçando os pés com o evangelho da paz. Uma pessoa que está equipada desse jeito, ela não é, quem se equipa desse jeito, por exemplo, vamos pensar hoje num polícia militar, um guarda civil que se paramenta com equipamento moderno que seria o equivalente daquela época. É para agir ou para ser passivo? É para ter uma reação ou é para ficar na passividade? Se ele viu um assalto ocorrendo na rua, ele vai correr em direção oposta, ligar a sirene para fugir do fato, ou ele está equipado, treinado e equipado fisicamente para ir lá no confronto?
Então, quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que nós temos que estar equipados para esse confronto com a realidade. Realidade que ele vem, que ele diz que tem origem no mal, principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Vamos reagir. E é pela fé que se reage. O escudo da fé me fala muita coisa, porque eu poderia falar aqui um tempo, mas não vou falar não sobre isso, sobre as guerras antigas, né? Como era um escudo para rechaçar a espada ou a flecha do outro, e aqui era esse movimento, eles eram treinados, todo dia treinava isso, não era tiro ao alvo como é hoje, não, era usar esses dois instrumentos. Eu reajo aqui, defendo o meu corpo, minha integridade física e ataco. Defendo e ataco, até que isso faça parte do mecanismo cerebral, como dirigir um carro, já faz isso num confronto, já nem pensa, ele tem que pensar na guerra. E se nós não orarmos, se nós não reagirmos, queridos, se Ezequias não orasse, a palavra de Deus estava dada, pronto, essa é a palavra, você vai morrer. Mas ele reagiu, não foi ao mal, não foi uma coisa demoníaca, maligna que falou isso para ele, não. Foi o próprio Deus, o autor da vida, que disse: a sua vida, eu estou sendo seu amigo. Nem todos têm esse privilégio de saber quando vai ser, você já sabe, para organizar a sua vida. A maioria não sabe, você sabe, eu estou dizendo. Senhor, reação, até mesmo pela fé, o Senhor me ouve. Ele nem sabia que Deus o ouviria, porque ele sempre que precisava falar com Deus era um sacerdote, era um profeta. Por isso que ele tinha o Ezequias, o Isaías e os sacerdotes. Mas aqui, diante da circunstância, Deus vai me ouvir pela fé. Isso é usar o escudo da fé aqui com Deus. E Deus disse: eu ouvi e vi as suas lágrimas. E eu vou te dar 15 anos de vida, vou fazer com que seu inimigo maior, o rei da Síria, não consiga te atacar. Vou defender essa cidade de Jerusalém, a capital, o seu governo. Quer dizer, defender a cidade é defender o seu governo. Ninguém debaixo do seu governo não será destruído. Enquanto você viver, vai estar essa promessa. E como sinal físico, a sombra do relógio, o relógio de sol, vai declinar 10 graus. Ou seja, a hora vai, para você ver que é Deus fazendo mesmo. Só quem pode mexer no tempo, na cronologia, é Deus. Para você saber que é o Senhor, que não é o profeta que ficou empolgado. O profeta ficou com dó, que palavra dura. Vou voltar lá e dar uma palavra de esperança. Que pastor faz isso, não é que mente. Mas pastor fica com dó, fala: preciso dizer algo para... Você é pastor. Não, para mostrar que não foi o coração do seu pastor, do seu capelão, vou mostrar na cronologia, no tempo, onde ninguém pode mexer, que essa palavra veio do Senhor. E assim aconteceu. Então vamos orar. Vamos orar, que a oração é o nosso escudo. A oração é o nosso escudo, é o que defende a nossa integridade, para nos capacitarmos a agir com a palavra de Deus e caminharmos com o Evangelho, com a proteção da couraça contra o nosso coração, ou da armadura, ou do colete que se usa hoje em dia, com o capacete que protege o cérebro, a área central cerebral da vida. Vamos proteger, mas vamos agir. Escudo e palavra age. Escudo da fé para nós hoje é a oração. Eu quero convidar você para orar. Talvez a grande necessidade hoje seja orar para que o seu medo, os sintomas que você já esteja sentindo, de desânimo, de apatia, sinal vermelho, se está ficando apático, se está diminuindo a empatia, ou seja, o que o outro sente. Já tantas mortes, tanta notícia ruim, que parece que desligou algo dentro de mim. Você já viu que pessoas que sofreram choque, que têm essa reação? Pessoas que sofreram, que o psicólogo, o psiquiatra, às vezes a gente vê isso até em filmes. Ela está num modo desligado. O trauma que ela sofreu foi tão grande que, para continuar sobrevivendo, ela se desligou. Ela não sente mais nada por ninguém. Ela não tem emoção, não chora, não ri, está lá. Aí tem que fazer todo um trabalho para tirar aquelas emoções de dentro. Já viu o filme assim?
Pois essa é a realidade. Ou seja, isso está ocorrendo em massa. Não é só com uma pessoa, porque todos nós estamos sofrendo um trauma muito grande. E se nós não reagirmos, nós vamos ficar, sabe lá se como. Então é hora de reagir. Para que possamos agir. Temos que reagir para que possamos agir. Esse é o convite dessa mensagem nessa noite que eu quero trazer na oração. E aqui é um momento da oração mesmo. Esse culto, muitas vezes, é uma fisioterapia na vida física, biológica, né? Quando a gente passou por algum problema físico, a gente depois do tratamento lá médico, colocou um gesso. Agora você tem que fazer uma fisioterapia para você voltar a ter os movimentos que tinha antes. Seu corpo sofreu um trauma, seu cérebro teve nervo danificado, precisa retomar tudo isso. Agora é fisioterapia. Eu digo que às vezes esse culto de quinta-feira, essa hora da oração é uma fisioterapia. A gente está saindo de trauma ou está num trauma ainda e precisa orar para continuar orando, para continuar vivendo, continuar reagindo como gente que é. Gente reage, gente chora, gente ri, gente manifesta, gente reage. É hora de reagir. Não vamos cair nesse engano de dizer assim, quando tudo isso passar a gente resolve. Não. Se a gente está recebendo tudo isso agora, como disse lá o artigo, que eu me refiro a ele de novo, não sabemos como estaremos quando tudo isso passar. Eu preguei isso domingo. Nós não sabemos quando, a hora que, usei a metáfora do cinema, a hora que sairmos para a claridade, como vai estar a nossa vista? Eu não quero mais isso aqui, ela estava tão segura aqui dentro, estou com medo de ir para a luz, estou com medo de ir lá fora, entenderam? Muitas coisas podem vir. Não querendo botar terror e medo em ninguém. Quero tirar o medo, pelo contrário. Porque Deus é que pode dar a luz do dia. Ele que pode mexer no sol e na lua. Ele pode alterar em uma hora, em um dia. Dizem os estudiosos que foi um dia que foi alterado no calendário mundial. Parece que já até estudo sobre isso, que falta não sei se é no sol que parou de Josué ou aqui, não tem um negócio aí, que tem uma diferença matemática na cronologia. Em algum momento, naquela época, parece que como se aquele dia não existiu. Foi como assim? Então nós estamos vendo como assim. Deus pode parar, Deus pode colocar um dia a mais ou um dia a menos. Ele é o Senhor. E é por isso que nós vamos orar para Ele agora, para o nosso Deus, nosso Senhor. Eu quero te pedir, se você estiver sentado, que você se coloque em pé. Se você não puder ficar em pé, está acamado, não tem problema nenhum. Esse texto é claríssimo que Deus não é um ser aqui, um rei humano que precisa disso, de que se abaixe para Ele. Não pode, é o que é o coração, é a sinceridade. O choro de Ezequias me mostra essa sinceridade. Oremos. Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos fazendo a nossa fisioterapia, nós estamos fazendo tomando o nosso cuidado diário que nós precisamos ter, de nós nos mantermos alertas, saudáveis, firmes, consciente, inconscientemente, fisicamente, emocionalmente, para que nós possamos reagir a esse tempo que os dias são maus, para que nós não sejamos vítimas, simplesmente como Ezequias poderia, ele me ensina, me inspira, porque ele poderia ter ouvido isso e disse, nem Deus faz nada, meu filho, porque foi Deus que disse. Para que eu vou orar? Se foi o próprio Deus que disse que a minha vida acabou, não. Ele não é rebelde com Deus, mas ele diz, Deus pode ouvir, Deus é misericordioso. Na sua caminhada ele tinha aprendido, Senhor, quem é o Senhor. E nós também temos aprendido quem é o Senhor, que o Senhor ouve, que o Senhor abençoa, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor levanta o que está ferido, caído. E nós precisamos dessa força, nós precisamos dessa graça, mais do que nunca nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Que essa oração seja uma oração ezequiana, no sentido de nos levantar, no sentido de dizer, Deus me ouviu, Deus ouviu o meu clamor. Assim nós possamos também
influenciar as outras pessoas, nós possamos não passar uma fatalidade, nós possamos passar assim no nosso próprio corpo, no nosso próprio semblante. A morte chegou para o mundo. Eu sei, Senhor, que tem muitos filhos teus que já estão dizendo isso, estão dizendo: o mundo está acabando, o Senhor está voltando, está fechando. É como se dissesse: estamos falindo, o mundo está falindo. Mas nós não estamos aqui para dizer isso nesse sentido existencial, que a vida acabou. Nós estamos aqui para dizer: a vida continua, porque nós estamos aqui em pé, nós estamos orando, nós estamos falando, nós estamos ouvindo, e há um propósito de Deus nisso. Deus não poderia simplesmente apagar o planeta, apagar o sol, e vir as trevas finais sobre o mundo, e por tudo que é apocalíptico poderia estar acontecendo agora, mas não está. Nós estamos aqui ainda, então há um propósito de Deus. Temos uma parede ainda, temos um lugar, e nós vamos orar, e Deus vai nos ouvir. É por isso que nós estamos aqui nesse dia, clamando ao Senhor que pode ouvir. Eu sei que a realidade é maior do que eu, mas eu sei que o Senhor é maior que a realidade. Portanto, oramos e clamamos a Ti. Ouve, Senhor, e levanta o ferido, levanta o caído. Faz com que esse relógio cronológico seja subtraído também, Senhor, para que esses dias maus passem, para que esse tempo mau seja abreviado, para louvor da Tua glória. Senhor, nós não estamos reivindicando que sejamos imortais nesse mundo. É algo terrível que o pecado fosse imortalizado. Nós sabemos que tudo vai ser feito novo. Nós sabemos que um dia realmente o Senhor fará nova todas as coisas. E isso quer dizer que haverá um processo inevitável em que a vida não será mais como essa. Então não precisamos desejar que essa vida como essa seja imortalizada, porque cremos na vida eterna. Mas sabemos também que enquanto é dia temos que orar e clamar e crer e reagir e agir, reagir e agir, reagir e agir. E é isso que estamos fazendo nessa oração agora. Porque a igreja ainda precisa proclamar o Teu Evangelho. A igreja do Senhor ainda precisa batizar mais gente. A igreja do Senhor ainda precisa testemunhar mais. Se ela é deficitária, é mais um motivo para que ela recupere os déficits e ela possa apresentar a perfeição do Senhor Jesus. Muitas crianças ainda precisam ser ensinadas. Muitas pessoas precisam ouvir. Em muitas paredes ainda precisa se aprender a orar e clamar ao Deus vivo e ter essa experiência. Há muitas paredes que nunca foram alvo de uma oração. Por isso eu oro, Senhor, nessa noite, agradecido pela manifestação do Teu poder, que está chegando à vida das pessoas, está curando nessa noite. Eu não profetizo morte, eu profetizo a vida, Senhor. Eu já disse isso publicamente anos atrás. Eu não amaldiçoo ninguém, eu estou aqui nesse mundo para abençoar. Eu recebi mandato do Senhor para abençoar. Portanto, eu abençoo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a tua vida, a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Haja paz, haja cura, haja libertação de casa em casa, nacional. Eu não peço que voltemos ao passado, eu peço que voltemos ao tempo do reino de Deus se manifestando. Hoje, quando essa pandemia acabar e até que Jesus volte, para que Ele, em pessoa, o Rei, possa tomar posse do seu reino e da sua herança. Em nome de Jesus, amém. E agora a bênção apostólica, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, para a glória do Senhor. Obrigado.